Hoje vai ser um pouquinho diferenciada a nossa aula. Nós terminamos a revista Desvendando a Bíblia, que foi a revista que a gente estudou. Isso, a Paty está mostrando lá. Essa revista a gente estudou durante 3 meses, acho que até um pouquinho mais. E agora, isso, essa revista muito boa, nos ensinou muita coisa. E hoje a gente vai mais ouvir do que falar. Eu e a tia Paty, a gente vai acrescentar algumas informações em cima do que vocês estão falando para a gente. O que vocês entenderam, o que vocês gostaram, qual a parte da revista, qual a lição que chamou mais atenção. Então, a aula vai ser um pouco dinâmica, não vai ser só as professoras falando, mas vai ser os alunos hoje falando mais que a gente. Eu não sei se está dando para ver aí, a minha tela está sendo compartilhada sem aquele túnel, né? Uhum. Então, beleza. Tá ótimo aqui, Lila. Então, tá bom. Qualquer coisa você me fala, Paty, que aí eu paro aqui e dou um jeito de mudar. Então, a gente vai iniciar a nossa aula. Eu vou fazer a oração inicial para a gente começar a refletir, então, um pouco sobre a Bíblia, sobre tudo que a gente aprendeu. Pai querido, Pai eterno, nesse momento, nós estamos aqui para estudar um pouco mais da Tua palavra, para ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, abra os nossos corações, permita que tudo que for dito possa ser entendido também de forma clara, objetiva, e que tudo que for ouvido por nós, professores, pelas crianças, que possam ser praticados no nosso dia a dia. Nos ajude a fazer diferença nesse mundo. Esteja, Senhor, abençoando a vida da Alice, da Mica, da Sara, da Carol, do Daniel, do Levi, da Larissa, da Duda, do Arthur, da tia Paty, a minha, Senhor, e de quem mais for entrar na aula, da Claudinha, que está aqui conosco também. Abençoe nosso dia, nos dê proteção, sabedoria, tranquilidade, para chegarmos no final do dia agradecendo por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu fiz hoje uma surpresa para vocês. É só uma lembrancinha. O Matheus está pedindo para entrar. Bom dia, Matheus. Bom dia. A gente já começou, tá? A gente vai começar agora, na verdade. Então, eu só não consegui fazer um avatar. Um avatar não, né? É uma caricatura que eu fiz de cada um que se propôs de falar um pouco sobre a lição. Como o Matheus, ele foi o último que me falou ontem à noite. Aí já não deu tempo de fazer o dele. Mas tem de todos que se comprometeram, que vão conseguir falar um pouquinho hoje sobre a lição, vai ter uma caricatura de vocês aí, no slide para vocês ir falando. Não é para rir, eu tentei achar os mais fofos possível, dentro das características de vocês. Ah, não é possível, tia. Você ficou lindinho, Arthur, você vai amar a sua. Todo mundo vai gostar. A Mica ficou muito... Tia, mas como é que é essa caricatura? Você pega uma foto e vira animação? Não, é só uma figura, uma imagem. Eu pesquisei lá no Google Imagem algumas caricaturas que têm a ver com vocês, do jeito que eu vejo vocês. Então, por exemplo, você é um menino branco, do cabelinho liso, então eu tentei achar essa caricatura. Liso não, por causa que eu gostava do meu cabelo liso antes, só que depois que eu fiz luzes, meu cabelo ficou todo ruim. Eita, acabou ressecando, né, Arthur? Mas vai voltar ao normal. É enrolado na frente, tá enrolado. Enrolou? Mas não tem problema, fica lindo do mesmo jeito. A Mica, então, tá com os cachos bonitos, e a Carol também com a franja. Tentei pegar algumas características de vocês. Então, espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, me desculpa, mas eu tentei fazer alguma lembrancinha para vocês hoje no slide. Então, todo mundo que for falar tem lá a sua caricatura, só não do Matheus, que não deu tempo. Então, o Matheus já me perdoa. Então, vamos lá, já vou começar aqui. Então, hoje não tem um tema específico, são vários temas, e aí eu coloquei aqui o que eu aprendi com os estudos da revista Desvendando a Bíblia. Então, a primeira vai ser a Sara. A Sara escolheu a lição 13, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Aí eu coloquei aí a bonequinha da Sara, do jeito que eu vejo você, Sara. Uma princesa. Então, se você quiser, a gente orientou, né, durante a semana para grifar, para fazer um rascunho. Mesmo que você não consiga fazer isso, não tenha conseguido fazer isso, mas comece a falar, que aí a gente vai ajudando até os outros colegas, porque não foi só a Sara que escolheu a lição 13. Teve mais pessoas que escolheram a lição 13, que aí eu vou pondo aqui, conforme eu vou pondo, vocês vão falando. Então, se a Sara quiser já fazer o comentário da lição, da parte que mais chamou a atenção da lição, ela pode fazer. Só um minutinho, pode falar, Sara. Eu vou colocar meu tablet aqui, meu computador para carregar também, que está dando bateria fraca, para não acabar. Eu escolhi o tema de Apocalipse e eu vou falar sobre o que eu entendi da lição. Para mim, Apocalipse é uma data esperada por mim e por toda a igreja, que é a noiva de Cristo. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, fala que você tem que se arrepender dos seus pecados, para ir para o céu. E na lição 13 fala que nós devemos ficar atentos e vigiar, porque a volta de Cristo será muito rápida. E a igreja é quem precisa estar mais preparada para o arrebatamento, porque será num piscar de olhos. E lá no céu não haverá nem tristeza, nem dor, nenhum choro se ouvirá. E nós só viveremos essa vida se nós nos arrependemos dos nossos pecados e também se nós se arrependemos dos nossos pecados, e também devemos falar de Cristo para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso. Parabéns, Sarinha. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, Apocalipse é um livro mesmo que causa muita curiosidade na igreja, desde as crianças até os adultos. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Então, por isso que, de repente, a gente fica assim, curioso, ansioso para saber o que vai acontecer, o que eu vou viver dentro de Apocalipse, o que eu não vou passar. Mas é como eu falei para o Levi essa semana, a gente não tem que ter medo, porque quando a gente está com Cristo, a gente já aceitou Jesus como Salvador, muita coisa, eu acredito, porque tem duas linhas de pensamento aí sobre o livro do Apocalipse. Só um minutinho. Mas, nós batistas, nós temos uma linha de pensamento também. E a gente acredita que muita coisa que vai ser terrível, nós não vamos passar. A gente não precisa de sofrer por isso. A gente tem que sofrer, sim, por aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, que estão firmes, resistentes em falar não para Jesus. E se acontecer o Apocalipse, eles estarem aqui na Terra, porque vai estar em algum momento, elas vão sofrer. E o sofrimento pior é o inferno, que é a vida eterna, junto com os demônios e os seus anjos sofrendo. Então, a gente quer nossa família, a gente quer que nossos amigos estejam sempre bem e junto com a gente. E a gente sabe que o melhor lugar para estar é no céu, é junto com Cristo. Verdade. E um versículo aqui que a Sara citou, né, que foi para a igreja de Éfeso, né, que é o Apocalipse capítulo 2, versículo 5 que ela citou, e eu vou ler aqui. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, o que vale para nós e para aqueles principalmente que ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, é o arrependimento. E quando a gente é levado até Cristo pelo arrependimento e a gente reconhece aonde a gente caiu, o Senhor nos perdoa e o Senhor traz para nós salvação. Então, a igreja no seu geral, a partir do momento que chegar o momento que Cristo voltar, a igreja não precisa temer, porque nós temos as promessas do Senhor de salvação para nós. A gente sim precisa se preocupar
precisa temer por aquele que ainda não aceitou a Cristo. E é por essas pessoas que Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso dever como cristão é para passar a boa mensagem, a mensagem da palavra de Deus para aquele que ainda não conhece. Segundo a ONU, aproximadamente nós temos 193 países, né, desse conjunto. Então, imagina a gente conquistar todos esses países. E o evangelho está chegando. Então, só falta poucos países, se a gente for colocar aí na ponta da caneta, para o evangelho chegar. Então, imaginem que desses 193 países, muitos já foram pregados o evangelho. E falta pouquíssimos para a gente poder pegar e alcançar e chegar àquele momento que todo mundo ouviu a palavra do Senhor, aí sim o Senhor ele vai voltar. Então, para a gente que é cristão, não precisa temer, porque nós temos a promessa, como fala João 14. Não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, as moradas já estão prontas para todos nós. É isso aí. Muito bem. Muito bem colocado, com a tia Paty. A Sara, então, já terminou, Sara? Não quer falar mais nada? Que a gente já vai para o próximo. O Arthur pediu a palavra também, né? Isso. Pode falar, Arthur. Não, nada não. Esqueceu ou já tirou a dúvida? Não, nada. Esqueci. Então tá bom, você vai falar na hora quando chegar a sua vez, então. Já é agora, ó. Vamos ver o próximo, que é o Arthur. Aí, pronto. Vamos vai ver lembrar agora, Arthur. Agora pode lembrar o que você ia falar. Ai. Oxi, tio. Ó o Arthur aí. Posso falar? Pode falar, Arthur. Peraí, rapidão. Nossa, é a mesma coisa. Só Peraí, deixa eu achar um negócio aqui. O Arthur vai falar, então, sobre a lição 13. As expressões juízo final, Armagedon e Apocalipse se tornaram muito comuns por causa de videogames e filmes, que se tornaram mais atrativos por usarem termos tão temidos e ao mesmo tempo tão ignorados. O anticristo, no fim dos tempos, ele vai enganar muitas pessoas fingindo que ele é Jesus e aí ele vai ter a ideia de colocar um chip que vai separar as pessoas que escolheram Jesus das pessoas que escolheram o caminho errado. Isso é isso, tio. Então, a gente assiste muitos filmes, né? Muitas, tem nas novelas também agora, sobre como vai ser, né? Essa separação de quem vai aceitar a marca da besta. Na Bíblia não fala assim como vai ser, né? A gente, como o Arthur citou aí, pode ser um chip, pode ser uma tatuagem, ou pode ser alguma coisa simbólica também. A gente não tem muita noção. Que vai ter uma marca que vai separar quem está aceitando o anticristo, vai. E o anticristo, ele vai vir bonito no começo, ele vai tentar enganar, ele vai conquistar as pessoas. Se você estiver firme com Cristo, quem estiver aqui, que eu acredito que quando isso acontecer, o arrebatamento da igreja já vai ter acontecido. Então, aqueles que estavam preparados vão subir com Cristo. Quem não estava preparado vai ficar. E aí, esses que vão ficar, nem todos vão aceitar o anticristo como Deus. A marca da besta, como diz na Bíblia. Eles vão resistir, porque eles vão lembrar. E nesse período vai ser triste, porque o Espírito Santo, ele não vai estar mais aqui na Terra, vai ser você por você. Você vai ter que ser forte só de lembrar das coisas que você ouviu. Não vai mais adiantar orar? Vai adiantar orar. Deus ainda vai ter misericórdia, mas Deus não vai poder ajudar muito, porque ele já fez, ele está fazendo agora, ele está alertando as pessoas para tomar uma decisão agora. Eu acredito assim, se eu estiver errada, a tia Paty pode até me falar a visão dela, mas eu acredito
que Deus está dando o tempo para todos. E aí tem aqueles que estão falando não, 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 não e não. Quando chegar o arrebatamento, a oportunidade já foi dada, agora é com você. Você vai ter que escolher, você não, né? Não é vocês, mas que eu acredito que todos nós que estamos aqui, que já aceitou Jesus Cristo como Salvador e tenta seguir tudo que está na Bíblia, segundo o coração de Deus, a gente tenta agradar a Ele em tudo que a gente faz, a gente não vai passar por isso, a gente vai estar na glória já. E aí essas pessoas que vão ser resistentes aqui ao anticristo e à besta, Deus vai ter misericórdia também, mas Ele não vai poder mais fazer nada, porque foi a tua escolha. Você escolheu, você decidiu uma época da sua vida de falar não para Ele. Agora você ou continua com o seu não e aceita a marca da besta, aceita o anticristo como Deus, ou você resiste firme e lembra de tudo que você aprendeu, de tudo que Deus já falou com você e decide, mesmo em meio à fome, à dor, à guerra, porque a gente sabe que é isso que vai acontecer, ficar ao lado de Cristo. E vai ter muitas pessoas que vão se converter a Jesus Cristo nesse período, que não vamos ser nós. E isso, os jogos de videogame, os filmes, as novelas, estão falando muito sobre o juízo final, sobre o apocalipse. Então, eu acredito que até nessas pequenas coisas que a gente acabou de citar aqui, eu acabei de citar, Deus está usando para chegar nas pessoas, para as pessoas terem uma noção de como vai ser. Porque como vai ser exatamente, ninguém sabe. A gente, quando assiste um filme, o diretor, ele acha que vai ser daquele jeito. Pode ser pior, a gente não sabe. Pode falar, Arthur. Tinha visto em algumas pessoas falando, né? Algumas reportagens que falava que o chip ia ser instalado. Tipo, várias cenas que eu já vi mostrava que o chip ia ser instalado ou na mão, ou no cérebro, ou na nuca, ou na testa. Uhum. E era um microchip do tamanho de um arroz. De um grão de arroz. Entendi. Mas é como a Leila falou, Arthur. A Bíblia ela fala sobre uma marca, que é aquele 666. Porém, nós como seres humanos, a gente não sabe exatamente como vai vir essa marca. Se ela vai vir em forma de tatuagem, se ela vai vir em forma de chip, se vai ser uma marca igual marca boi, vai ser assim com as pessoas. A gente só sabe que vai receber na mão ou na testa, porque é o que a Bíblia está relatando. Oi? Como assim marca boi? No meio para quem é fazendeiro, vamos supor, eu tenho meu nome, né, cravado num negocinho de ferro arredondado com a minha letra número P. E eu tenho um monte de boi. Para saber quais são os meus, eu tenho que aquecer esse negocinho com a minha marca no fogo e eu marcar o boi, né, com a minha letra. Ou eu posso colocar também um brinco nele com a minha letra também para dizer que ele é meu. Então essa marca pode ser tipo uma queimadura com a marca da besta também. Vocês já receberam alguma marca assim que se vocês se queimaram de alguma coisa? Sim. Então, automaticamente, a gente pode imaginar, porque a Bíblia ela não dá esse detalhe de como vai ser, ela só fala que é uma marca que vai receber tanto na palma aqui da mão, aqui, na frente da mão, ou na testa, que vai ser a marca do anticristo. O cristão, nós já temos a marca, que é o Espírito Santo. Então, é como a Leila falou, no livro de Apocalipse, no tema de escatologia, que é o estudo do final dos tempos, nós temos várias linhas de raciocínio, aonde muitos eles creem. Muitos creem, que eu já falei para vocês na aula passada, que a igreja ela pode ser arrebatada antes do período da tribulação. Né? Como eu falei, se a gente for arrebatado antes desse período, nossa, que glória! A gente vai subir, vai lá para as bodas do Cordeiro, a gente não vai saber o que vai acontecer aqui nessa terra. Porém, é como eu falei, o estudo do Apocalipse, ele é um estudo bem detalhado, que não tem como a gente falar todos os detalhes para vocês em uma só aula.
Mas nós sabemos que o livro de Apocalipse fala de 2 testemunhas que irão vir aqui nesta terra, irão testemunhar acerca de Jesus Cristo, irão salvar várias pessoas através disso, inclusive o povo de Israel, porque nós sabemos que esse povo ainda não crê em Jesus Cristo como nós, que somos a igreja, cremos. Então, para a igreja que for a ser arrebatada, nós vamos estar bem. Mas para o povo que está aqui nessa terra, vai ter que entregar a sua vida por amor a Cristo. Ou seja, como a tia Leila estava falando, o Senhor, Deus, não vai poder fazer nada. Para você ganhar a salvação daqui para frente, nesse período, você vai ter que entregar a sua vida. Ou seja, você vai ter que morrer por amor ao Senhor. E isso são passagens que a Bíblia também fala. Como eu citei para vocês na aula anterior, Mateus capítulo 24 fala assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que ficar aqui nessa terra vai ter que perseverar. Ou seja, se chegar no ponto em que tem que entregar a sua vida, né, vamos supor, nesse período, a Paty, não fui arrebatada e fiquei. O que eu vou ter que fazer? Perseverar até o fim. E se for preciso, entregar a minha vida por amor a Cristo, porque só assim teremos salvação. Então, para as pessoas, como a tia Leila falou, nós temos que pegar e orar por elas e pregar o evangelho. Porque quanto mais número de pessoas nós vamos alcançando, mais pessoas serão salvas. E é como a Bíblia também fala, para que todos tenham a oportunidade de salvação, o Senhor dá esse tempo. Essa linha de tempo que nós estamos vivendo hoje é a oportunidade que Deus nos dá. Então, vamos perseverar, vamos continuar pregando o evangelho para a gente poder salvar o maior número de pessoas possíveis. Para quando chegar naquele período em que o Senhor irá buscar a sua igreja novamente, aqueles que se entregaram ao anticristo não têm o que fazer mais. Já aceitaram a marca, já foram enganados por ele e infelizmente perderam a salvação. E vai chegar um momento que vai ter essas pessoas, porque a Bíblia fala que vão ter que entregar a sua vida para se salvarem. Mas não precisam temer, tá bom? Não precisa vocês ficar com medo, que vocês são igreja do Senhor. E vocês têm a promessa de salvação, têm o lugar preparado, que o Senhor já deixou preparadinho, né? E é como o Arthur falou, a gente precisa vigiar. Precisa vigiar com os falsos profetas, com os falsos anticristos que estão surgindo. E vai surgir bastantes aí que nós vamos presenciar, né, ao longo da nossa vida. E a gente precisa só olhar para a luz da Bíblia. Ouvir o que o Senhor Jesus ele tem dito, o que ele já ensinou, o que ele já falou de antemão e fazer a comparação. Opa, esse cara aqui tá falando coisa que Jesus não falava dentro da palavra de Deus. Então, ó, a gente descartar da nossa vida. Ô tia, o Henrique Cristo ficava falando que ele era a reencarnação de Jesus. Pois é, tá vendo? É um anticristo. Infelizmente, não só ele, né? Como eu falei na aula passada, teve muitos aí que eu tinha escolhido uma listinha aí que falam que, né, que é Jesus, que estão ensinando a palavra de Deus errada e que infelizmente estão ganhando seguidores. Mas o trabalho da igreja é esse. É a gente espalhar, é a gente ensinar a verdadeira palavra do Senhor, mostrar dentro da Bíblia o que Jesus ele está dizendo. Por isso que o evangelho nunca foi apagado. Tentaram apagar o evangelho, tentaram calar até Jesus na cruz, mas não conseguiram. É como tem um louvor da Marcela Thaís Carlos. Eles elevaram mais o nome de Jesus quando colocaram ele na cruz. Tentaram apagar, mas não conseguiram, não. Amém, é isso mesmo. Mais algum comentário, Arthur? Não, só isso. Tá, durante a aula, se ocorrer mais alguma dúvida, quiser comentar, pode comentar, tá? Tá. Agora é a vez do Levi. Ele vai ler aqui também, né, Levi? Que ele achou importante na lição 13. Feridas horríveis naqueles que assentaram o sinal da besta e adoraram. Elas morderão suas línguas de dor. O mar rios tornarão sangue. O calor do sol
ficará insuportável, a ponto de causar dor. Sem falar nos terremotos, trovões e pedras de granizo gigantes como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Um verdadeiro herói montado em um cavalo branco, Jesus. Só isso. Então, agora você vai comentar. O que você entendeu? Por que eu escolhi? Eu escolhi porque eu gostei dessa parte. Eu fiquei impressionado também. Eu falei para minha mãe que eu estava com medo também disso acontecer, mas ela falou que não ia acontecer essas coisas com cristãos, com quem não aceitou o sinal da besta. Isso. Então, essa parte que o Levi escolheu também fala um pouco o que vai acontecer aqui na Terra. Lembrando que Paulo teve essa... Paulo não. Foi Paulo mesmo, né? João teve essas visões. Deus mostrou para ele o que iria acontecer. Então, ele descreve. Então, o Levi, a gente conversou um pouquinho também essa semana, que ele ficou impressionado. O mar e os rios se tornarão sangue. Como é que vai ter água potável para beber se a água que a gente toma vem desses lugares? Olha como vai ser difícil. Então, as pessoas vão sentir muita sede e vão até morrer de sede, porque não vai ter água. O calor do sol ficará insuportável. Então, a gente sabe que quando está muito quente, quando chega aqui quase 40 graus, quem é que aguenta ficar embaixo do sol? E o sol causador. Então, tem coisas que já tá até meio que avisando. O clima, a natureza já tem avisado, já está descontrolado, que muito antigamente, a gente tinha as 4 estações, a gente sabia que a época de frio era frio, a época de calor era calor, agora está tudo bagunçado, que o próprio pecado da humanidade que está bagunçando a natureza. Então, tem dia que está um calor insuportável, e no mesmo dia já está um frio de doer. Isso não é normal. Então, os finais dos tempos está acontecendo. O fim do mundo está chegando. A gente precisa, a lição 13 está aqui, alertando a gente para a gente se preparar. Não fique achando assim, eu já ouço isso desde o berçário que o mundo vai acabar. O mundo está acabando. A natureza está mostrando aí para a gente. Então, os terremotos que fala aqui, né? Sem falar no terremoto, a chuva de pedra de granizo. Aqui em São Paulo, esse ano, teve uma chuva forte de granizo também, coisa que eu nunca vi. Eu tenho 40 anos e eu nunca vi uma chuva com tanta pedra de gelo como foi esse ano. Então, a natureza, Deus está mostrando para a gente, através da natureza, que o fim está próximo. E aí, o Levi selecionou aqui também uma parte da lição que fala de um herói montado em um cavalo branco. Então, quem é esse herói que vai vir para salvar a humanidade desse sofrimento? Quem é, Levi? Jesus. Então, Jesus, ele está feliz? Deus está feliz com essas coisas? Claro que não. Mas é a escolha que a humanidade está fazendo. A gente está colhendo o que os homens maus, e às vezes a gente se inclui também, de jogar um papel no chão, de destruir a natureza, de matar um animal desnecessariamente, desequilibrando a natureza, é o pecado, gente. A gente está agredindo a natureza, e a natureza, Deus usando a natureza para dizer, está acabando, o mundo está acabando. A gente não vai ter esse problema no céu, a gente só vai ter esses problemas aqui na terra. E João, ele relata tudo isso para a gente, em Apocalipse, para a gente ficar alerta, para a gente se preparar, porque o fim está próximo. Verdade. E o livro de Apocalipse, né, quando João ele registra, tem os 7 selos, a abertura dos 7 selos, então lá ele vai detalhar. Antes de eu falar isso daqui, eu acho que a gente, como cristão, é os únicos que tem os spoilers, né, do que vai acontecer futuramente. Então, nós sabemos o que vai acontecer futuramente, porque a palavra de Deus já tem alertado não só nós como cristãos, mas toda a humanidade, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Isso foi o que mais tem falado dentro das igrejas, o que tem falado dentro da palavra de Deus. Então, dentro do livro de Apocalipse, nós vamos presenciar
o que vai acontecer. É como a Leila está falando, hoje em dia, nos dias de hoje, nós estamos presenciando os sinais. Esses são os sinais dos fins dos tempos. Então, é aquecimento demais, é falta de chuva demais, daqui a pouco tá quente, daqui a pouco esfria do nada, né? E a nossa saúde acaba... Porque tava muito frio essas semanas de volta às aulas. E aí ficou 2 dias um pouquinho sol. E aí no outro dia já veio um frio bem forte de novo. Com certeza. Então tá vendo esse clima meio bagunçado, não sabe se fica frio, uma hora não fica quente. Apesar demais. que às vezes fica bem abafado, às vezes fica quente, às vezes fica frio, às vezes chove, às vezes é muito vento. Com certeza. Esses dias, né, no meu primeiro dia de aula depois das férias, tava um solzão, aí depois, no outro dia, que foi antes de ontem, quinta, já tava um frio do caramba. É verdade. Então nós vamos ver dentro do livro do Apocalipse esses sinais, esses climas meio bagunçado. Nós vamos ver essa falta, vai ter essa falta de água, como a Leila falou, a água potável, os animais irão sofrer também. Então, a gente precisa observar os sinais que o Senhor ele está mostrando para nós, né? Que são os sinais dos fins dos tempos. Então, a natureza, ela vai sempre nos mostrar alguma coisa. Né? Por exemplo, lá no Alasca, né, onde que é muito frio, onde tem muita neve, vocês veem nas reportagens aí da televisão que lá tá derretendo o gelo, porque o aquecimento global tá ficando muito quente, né? E a Bíblia também fala que a Terra também vai ser destruída pelo fogo. Então, a gente tem que observar esses sinais e vigiar, né? E a gente, como eu falei e tô sempre falando, pregar o evangelho. Vamos fazer o nosso papel como cristão. Vamos pregar o evangelho. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Tia. Pode falar. Eu tinha visto num vídeo, né, que um cara fez, ele falou que, segundo os cientistas, o Monte Everest, ele era feito de coqueiro marinho. Ou seja, o ponto mais alto do mundo já ficou debaixo da água. Ele falou que isso pode ter alguma coisa a ver com o dilúvio. A gente não sabe com certeza, né, dos possíveis pontos, né, que essa reportagem ele falou, mas pode ser sim, né, porque nos tempos do dilúvio todas as montanhas foram cobertas, até o pico mais alto ele foi coberto por água, né? Quando Deus ele derramou aquela ira lá naquele tempo, para aquele povo, e onde destruiu aquela humanidade daquele tempo, e só ficou realmente Noé e a sua família, né? Então, com certeza pode ter uma possibilidade de ter um ponto lá de Noé, sim, do dilúvio daquele tempo. Tem alguém que quer fazer alguma colocação, alguma observação? Eu. Pode falar, Sara. Eu percebi que com esse negócio de ficar frio, quente, frio, quente, frio, quente, é por isso que também toda hora a gente fica gripado e fica gripado com dor de garganta. Aí a gente fica com muita dor de garganta, porque é frio e calor tudo ao mesmo tempo. E até quando a gente vai, tipo, no posto pegar remédio, ele só acha que é coronavírus já. É verdade, né? E outro sinal que a Bíblia fala em Lucas capítulo 21, verso 11, se eu não estiver enganado, é sobre as pestilências, né? É sobre as pragas. Então, o coronavírus aí, como é uma praga mundial, dentro da palavra de Deus, ela também é alertada. Não o corona, mas alguma peste que ia trazer mortandade para o mundo inteiro. Então, a palavra de Deus também nos ensina a respeito disso. Ô, Leila, se eu não estiver enganado, acho que você pulou a Alice. Eu acho que ela tá... quando eu montei os... Leila, pode deixar a Carol falar que eu tô fazendo um negócio aqui. Enquanto eu tô fazendo negócio aqui, pode deixar ela falar. Ah, tá bom. Já vai chegar a sua vez, tá, Alice? Eu saí um pouquinho da ordem aqui. Acho que na hora que eu montei os slides, mas você tá aqui, você vai aparecer. Você tá linda também. Tá bom. Mas antes de a gente passar pra Carol... Deixa eu criar um pouco. Ah, tá. Tá bom, Alice. Deixa eu criar um pouquinho de coragem, né? Porque a vergonha... Precisa
A gente assim estamos não, saindo gente. A super gente tá bem. conversando. Pai, eu tava muito nervosa quando eu fui falar. Fica não, Eu tava gente, até gaguejando. Tá Tava até vendo? gaguejando na hora de eu falar. Ô, Claudinha, hoje é o dia deles falarem. Aí eles estão morrendo de vergonha, mas a gente já tem que começar a incentivá-los, porque quando eles chegarem lá nos jovens, não chegar quietinho, né? A participar também, interagir. Então vamos lá. A Paty quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia perguntar para alguém se alguém quer fazer mais alguma colocação. Claudinha também, se quiser falar alguma coisa também, o espaço está aberto aí. Ela tá pondo no chat, eu acho que ela não tá podendo falar onde ela tá. Tá no serviço, né? Então tá bom. É, a gente vai tá vendo aí. aqui o chat aqui. Isso, conforme a gente conseguir, a gente vai respondendo lá no chat. Isso. Então, Carol, lá, quer falar, Carol? Vamos lá, Carol, chegou sua vez. Coisa linda de boneca. Obrigada, Carol. É assim que eu te vejo, muito linda. Pode ir lá, Carol, sua vez. Vou falar sobre a volta de Jesus. Fala um pouquinho mais alto, tá? Eu vou falar sobre a volta de Jesus. Então pode ir lá. Eu aprendi em Apocalipse que João escreveu o livro, que a palavra Apocalipse significa revelação, que a Bíblia fala que não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus, mas o próprio Jesus nos alerta através dos sinais, que ele nos dá através da palavra, e o arrebatamento da igreja é um dos desejos mais desejados na vida do cristão. Tem alguma coisa mais para colocar? Não. É isso? Então vamos lá, né? Ela gostou muito também do tema de Apocalipse também, né? Sobre o arrebatamento, né? Sobre quem escreveu o livro de Apocalipse, né? E também alertou também bastante sobre os sinais, né? Como a gente já estava conversando aqui, né? Que os sinais, eu acho que é uma das provas que o cristão ele tem, e cada coisa que vai acontecendo, a gente vai comprovando dentro da Bíblia as palavras que o Senhor ele tem pronunciado, né? Então eu vejo que no coraçãozinho das crianças, né, o tema, a volta de Jesus, o Apocalipse são temas bastante curiosos, né? Verdade. Bastante gente falou sobre Apocalipse. É um tema muito complexo, é um tema que para a gente destrinchar ele, ou seja, a gente precisa ir devagarzinho, e tema por tema, para a gente não bagunçar muitas informações, mas é um tema que a gente precisa ter conhecimento também, para quando chegar o período do nosso arrebatamento aí, a gente tá alerta. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem colocado. Obrigada, Carol, né? Foi bem lindo. Que é bonitinho. Foi bem colocado também, Carol. Agora é a Alice, chegou a vez da Alice, a nossa ansiosa. A nossa cantora profissional, né? Junto com as demais, né? Que nós temos aqui bastante meninas com voz maravilhosa. Alice pode falar. Alice vai falar um pouquinho sobre a lição 7. Deus não tem preconceito. Vamos ver se a internet ajuda hoje. Posso falar? Pode. Hoje eu vou falar sobre a lição 7, sobre os profetas maiores e os menores. Eu entendi que os profetas maiores são os que profetizaram mais, e os menores foram os que profetizaram menos. E também, os profetas maiores e os menores, não quer dizer que os maiores profetas são mais importantes do que os menores. E... esqueci o que eu ia falar. E também é apenas uma referência de quanto cada um já escreveu. Isso. Paty, quer comentar? Essa lição dos profetas maiores e menores, né? A gente aprendeu aí no dia 30/5, que a gente aplicou essa aula aqui, né? E eles são um dos profetas, né? Que a Bíblia fala que são os porta-vozes especiais de Deus, né? São aqueles que, profetas maiores, foram aqueles que escreveram mais, como a Alice falou.
E os profetas menores são aqueles que só escreveram menos, poucas coisas, né? Não, eles não são diferenciados por importância, né? Ah, porque o profeta maior, porque ele escreveu mais, ele é mais importante. Não, o profeta maior e o profeta menor só tem essa diferença pela quantidade. Por exemplo, Isaías, ele escreveu aproximadamente aí 66 capítulos. Se eu estiver falando errado, a Leila vai me corrigindo aqui, gente. Mas ele escreveu 66 capítulos, né? Onde ele profetizou, falou da vinda do Messias. Enquanto Ageu, ele escreveu bem pouquinho. Tem bem pouquinha coisa lá que ele escreveu. 3, 4 capítulos aproximadamente aí. Né? Os irmãos me corrijam se eu estiver errada. Mas a diferença entre profetas maiores e menores é essa, tá bom? Só pela quantidade. Uns escreveram mais e outros eles escreveram menos, mas a missão para cada um deles foi o mesmo, que foi falar, advertir, falar da palavra do Senhor e da vontade do Senhor para cada povo do tempo que cada um viveu. Então a palavra de Deus foi falada, a profecia foi dita, foi cumprida, a advertência foi lançada, o castigo também apareceu para muitos daquele tempo. Então, o objetivo tanto para um quanto para outro foi o mesmo, que foi transmitir aquilo que o Senhor ele queria dizer para aquele povo, para aquele tempo, resgatar, deu salvação, deu esperança. Então, a importância desses profetas foi o mesmo, só a diferença só foram essas daí. Isso mesmo. E os profetas, como a tia Paty falou, são homens separados por Deus para transmitir alguma mensagem. Naquela época e até hoje, Deus sempre usa pessoas. Então, ele usava os reis, ele usava os sacerdotes, ele usa hoje os pastores, usa hoje os professores para transmitir, então, a verdade, a palavra dele. Por isso que a gente tem que ter muito respeito e saber discernir, né? Quando a palavra realmente vem de Deus. Como o Arthur falou lá, aquele Henry, ele veio dizendo que ele é Cristo. Ele é Cristo? Ele não é. A gente sabe que ele não é. A gente sabe que Cristo é Jesus. O Filho de Deus já veio. E não vai vir em corpo de outra pessoa, em nome de outra pessoa. Ele já veio. Então, a gente tem que conhecer a palavra, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa respeitar os professores, os pastores, os líderes da nossa igreja, né? Os diáconos. Então, cada um foi colocado, segundo a vontade de Deus, dentro da igreja, para ensinar as pessoas. E com isso a gente aprende muito. Eu acho que o professor, ele aprende muito mais preparando uma aula do que o aluno que está ouvindo. A gente consegue pesquisar mais. Depois que a gente passa para vocês, aí vem a curiosidade. Aí vocês também vão pesquisar, vocês também vão atrás da Bíblia para saber se realmente o professor está falando certo. E é assim que tem que ser, sempre buscando, sempre buscando. Então, Deus, ele usou os profetas maiores, ele usou os profetas menores, e hoje ele usa os pastores e os líderes da igreja para nos ensinar, para transmitir a mensagem. Sem preconceito, né? Que o tema da lição é Deus não tem preconceito. Deus ama a todos. O rico, o pobre, o bonito, o mais ou menos, o magro, o gordo, o doente, o que tem saúde. Deus ama a todos, sem preconceito. E está sempre usando pessoas para nos lembrar disso. Alguém quer comentar? Alice, parabéns, viu? Ficou nervosa, mas saiu. É isso aí. Nós vamos, então, para o próximo, se não tem ninguém. A Ana Clara. Ana Clara a gente não conhece pessoalmente. Só quem conhece a Ana Clara é a tia Paty e a Carol. A gente ainda vai ter a oportunidade de ver a Ana Clara pessoalmente, né? Em 3D, ao vivo e a cores. Aí eu escolhi aqui essa bonequinha, que eu acho que ela é uma princesa também. Pena que ela não está aqui, né? Deve ter acontecido alguma coisa para ela não estar participando. Ela tinha escolhido a lição 7. Agora não é a Micaele? Então, na hora de montar o slide, saiu fora da ordem. A Micaele já está vindo. Calma, Sarinha, calma. Então, a Ana não está, vamos para a próxima.
Micaele. Que linda! Ela é maravilhosa. E essa foto que ela colocou no perfil tá bem parecida com a boneca. Realmente. Nossa, que linda! Ah, vocês todas Obrigada. são lindas. Mica, pode falar. Tá bom. Eu escolhi a lição 12 porque foi uma das lições que eu mais consegui entender. Tanto que ela também passa pelas cartas, tanto as cartas Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, que é uma das cartas que eu mais gosto. Também gostei dela ter vários pontos bons, como, por exemplo, o fariseu comprometido com a lei, um cristão incrédulo, como pode, caindo para aprender, perseguindo por o amor de Cristo, Saulo transformando para seguir. Então, acho que eu gostei bastante dessa lição, e acho que foi a única que eu mais gostei. É isso. Boa! Ô, Paty, você quer fazer o comentário? Que eu vou abrir aqui um novo link, que nosso link já está acabando. Tá bom. A lição número 12, né, que foi o super encontro, vai falar daquele super encontro que o apóstolo Paulo, né, ele teve com o Senhor, né? Como era o nome dele mesmo antes de ser Paulo? Quem lembra aí? Saulo. Saulo. Então, né? Então, Saulo, ele teve aquele super encontro com o Senhor, né? Ele era um fariseu da época, bastante estudioso, bastante obediente à lei de Moisés, né? E Paulo chegou o momento da vida dele, né, onde ele perseguia os cristãos, estava indo para Damasco. Foi lá onde que ele teve aquele encontro, né, onde o Senhor Jesus apareceu para ele e se revelou para Paulo. E a gente vai observar aí tudo que Paulo ele fez daqui para frente, né? Aquele grande evangelista, né, que pregou a palavra de Deus para tantas pessoas. E a gente também cada um teve o seu super encontro com o Senhor também, né? Não foi só Paulo, mas vocês teve o super encontro, eu tive também. E todo aquele que quer se entregar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador vai ter esse super encontro. E a gente sabe que quando a gente tem esse encontro com o nosso Senhor, a nossa vida é totalmente transformada, né? Como foi com Paulo. Paulo foi um homem que foi totalmente transformado, né, com a palavra do Senhor Jesus, né, e ele passou essa mensagem, né, e a gente pode observar os feitos que Paulo fez através das suas cartas, que vai de Romanos até Filemon, e as outras demais cartas também, que é Hebreus até Judas, como a Mica também falou. Então a gente vai observar, a gente vai ver o perfil de Paulo, a gente vai ver como ele pregava, como ele agia, até quando ele estava preso, né? Como era o comportamento de Paulo até no momento de prisão. O que a gente precisa aprender com a vida dele é imitar aquilo que é bom. A gente vai imitar tudo aquilo que ele fez de bom. Então acho que a vida desse homem é um exemplo, né? E como eu falei, né, o nosso nome daqui da nossa cidade, São Paulo, foi dedicado a ele. Foi a Paulo. Isso. Eu lembrei do versículo que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, ele imitava Cristo e ele orienta a gente a imitar ele, porque ele foi um homem segundo a vontade de Deus também, na hora que ele realmente se converteu e começou a seguir Jesus Cristo como seu Salvador. Eu escolhi a lição 8 aqui porque eu entendi que nós também podemos ser profetas, seja crianças, jovens ou adultos, porque profeta é quem fala e compartilha a palavra de Deus e busca o Senhor de todo o seu coração, obedece a palavra e tem compromisso com Deus. É isso mesmo, Mateus. Todo mundo pode ser profeta. Profetas são aquelas pessoas que vão transmitir o recado de Deus, a palavra dele. Então, como o Mateus bem falou, criança pode ser. Deus não usou até um jumento lá de Balaão, para falar, para dar uma ordem para ele parar e voltar. Por que Deus não vai usar uma criança? Por que Deus não vai usar um idoso? Por que Deus não vai usar nós que somos pecadores? Ele usa qualquer pessoa para falar.
Só que a pessoa tem que estar buscando a Deus, né? Não, a gente não pode também falar, sou profeta e Deus manda te falar que vai acontecer isso, isso e isso com você. Se deu, tem um versículo na Bíblia que fala que ai daquele que disser que eu disse quando eu não disse. Então a gente tem que ter um coração muito sensível e não é no calor da emoção, falar assim, eu estou sentindo e Deus me falou. Não, Deus vai falar no seu coração, vai te trazer paz. Às vezes a gente fica até com medo quando Deus traz uma palavra no nosso coração para entregar para outra pessoa, mas a gente tem que fazer, porque Deus vai cobrar de você se Ele mandar você falar e você não falar, como Deus vai cobrar de você também se você falar uma coisa que Ele não falou e usar o nome dele dizendo que foi Ele que disse. Então, a gente tem que estar sempre buscando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, jejuando, para quando você for tocado por Deus para mandar uma mensagem, você ir lá e fazer, com toda a autoridade que Deus te dá. É isso mesmo, Matheus. Então, gente, eu vou acelerar aqui, porque já deu mais de 1 hora, né, que a gente está na aula, já está chegando no fim. Acabou de dar 1 hora, eu acho. Acabou de dar 1 hora. Acho que a Claudinha quer falar, mas a gente não está ouvindo. Você quer falar, Claudinha? Acho que o microfone está desligado. Não, tá ligado. Liga o microfone, Claudinha. Não, tá ligado. Ali, ó. Ó, não tá saindo, ó, a sua voz. A gente não tá ouvindo. Qualquer coisa escreve no chat. Que aí a gente dá uma olhada aqui. Então, ó, enquanto a Claudinha tá lá tentando se comunicar, Paty, se você conseguir ver aí a gente para aqui, eu paro e você fala para mim o que ela tá falando, tá? Escreve lá, Claudinha. Então, aqui, ó, a gente vai estudar a próxima revista, que é essa capa aí que tá aparecendo para vocês. Explicando as escrituras, né? Então, continuando explicando as escrituras, o tema é Heróis da Bíblia. Então, a gente vai ver vários heróis, como a gente já tem visto no decorrer de várias aulas aí, mas a gente tem que ter em mente qual que é o maior herói da nossa vida. Deus. Jesus. Jesus Cristo, Isso. né? Jesus Cristo é o nosso maior herói. Isso a gente não pode ter dúvida. Vai aparecer outros, né? Que foi, Alice? Caiu, né? A internet caiu e eu não consegui entrar. Aí eu só consegui entrar agora. Não, a gente estava tentando entender a Claudinha, a nossa visitante, mas a gente não conseguiu. A gente está voltando agora. Então, o Matheus falou um pouquinho e ele finalizou, e agora a gente vai falar um pouco da nossa próxima revista. Já era para ter chegado, só que deu problema na editora lá no Rio de Janeiro, que essas revistas vêm do Rio de Janeiro. Provavelmente essa semana já vai chegar. Aí eu vou dar um jeito de entregar para vocês, igual foi a outra, tá bom? Se não for pela igreja, aí eu vou entregar na casa de vocês. Ô, Leila. Oi. E a nossa lojinha? Espera aí que a gente já vai chegar na lojinha. Deixa eu só concluir aqui a revista. Então, ó, não dá para ver direito aí, porque a imagem, a fotografia não sai muito boa. Mas nós temos aqui também 13 lições muito boas, falando de várias personalidades da Bíblia, que vai nos orientar e vai nos fazer entender melhor muita história de heroísmo que foi através de Deus, através de Jesus Cristo, que os homens conquistaram. Oi. A Cláudia conseguiu falar. Ah, tá. Ela, deixa eu ver aqui no chat. Ela tá agradecendo, Leila, né, pela aula maravilhosa que as crianças estão dando aqui, né, e ela tá agradecida pelas crianças também, né, pela dedicação, pelo amor, né, que elas estão colocando e aprendendo sobre a palavra de Deus. É verdade, porque eu sei que para acordar cedo é difícil, tem muitos que acordam cedo, se organizam, toma café para estar na aula agora. E isso é gratificante para a gente e muito mais para o reino de Deus. Quem está ganhando muito mais é o reino de Deus quando vocês se propõem a estudar junto com a gente a Bíblia. Obrigada, Claudinha. Você também é uma bênção. E a gente está preparando aí nossos juniores para chegar aí para a sala dos jovens, hein? Vão chegar aí, ó, botando fogo na sala dos jovens, né?
Então, voltando aqui rapidinho, gente, sobre a revista, para a gente falar da lojinha, essa revista nova, ela traz um novo desafio. Essa revista que a gente concluiu hoje, ela trouxe, né, os desafios, e para finalizar, foi a lojinha que a gente está organizando. Essa semana a gente já vai entregar para vocês os denários, que são o dinheiro que vocês vão usar. Tem bastante Caramba, mano. coisa, viu? Eba! A tia Paty já me mandou a foto das coisas que ela tem da lojinha. Eu tenho algumas coisas aqui, eu vou compartilhar já no grupo essa semana para vocês. A gente está finalizando a pontuação de vocês. Então, quem participou, quem assistiu a aula, quem não atrasou para começar na aula, isso tem uma diferença. Eu assisti todas as aulas e quando eu não assisti, eu avisei. Eu também. Isso, a participação de vocês, o desafio, esse último desafio também que a maioria aceitou a fazer e fizeram com muito louvor. A Alice, a Mica, a Carol, o Matheus, o Levi, o Arthur, não sei se eu esqueci de mais alguém que participou, mas vocês estão de parabéns. E os que não participaram, não tem problema. Eu sei que a timidez ainda é grande, né? Como a Larissa falou que é tímida, a Duda também é muito tímida. A Mica, que é tímida, falou, e eu fiquei muito feliz, porque a Sara e a Alice, elas já são mais despojadas, né? A Carol também, se precisar falar, fala, o Arthur. Mas a Mica, ela é mais quietinha, e ela falou, e falou muito bem. Então é isso, a gente vai treinando aqui, porque... Mas como que você vai entregar o dinheirinho pra gente? Então, eu vou, junto com a revista, quando eu for entregar a revista, vai o dinheiro junto. Então, a gente já vai fazer 2 entregas em uma. Eu espero, porque semana passada, eles me deram 7 dias úteis. Já foi 5. Então, eu acredito que lá para quarta, quinta, no máximo, a revista está chegando aqui em casa. Aí eu vou juntar com o dinheirinho, vou ver um esquema aí com a tia Paty e a gente vai entregar para vocês, ou na igreja ou na casa de vocês. Então, aguenta a ansiedade, aguenta aí que vai chegar para vocês a revista e os denários, tá? Vocês já têm... Tô doidinha para ir nessa loja. Vai ser doidinha. Mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês, a inflação tá alta, hein? As coisas não estão baratas. Então, não fique triste se o dinheiro não... não tem problema. Se o chocolate custa 10 mil denários, Que isso, eu vou gente? pegar Não 10 mil tem que ser denários. barato, é uma brincadeira. Vocês vão... É uma brincadeirinha, uma bala no máximo tem que ser 50 centavos ou menos, 10 centavos. Vamos ver. Ó, a conta de luz está aumentando muito, então a comida vai aumentar também. Exatamente. Misericórdia! Só para você entender, a gente está trabalhando educação financeira junto com a lição que a gente está concluindo hoje. Então, eles ganharam alguns denários, que são a moeda da época de Cristo. Então, eles estão juntando participação, desafios que a gente faz, a lição que eles tinham que fazer. Tudo isso valeu denários, valeu, então, como se fosse real, valeu dinheiro para eles. E aí a gente montou uma lojinha que eles vão comprar agora as coisas na lojinha com os denários, com o dinheirinho que eles ajuntaram. Então, eles estão na maior empolgação aí para começar a gastar. Eles vão sentir na pele o que é ter uma vida de adulto, uma vida de dívidas para pagar. Misericórdia, Leila, eu não tô gostando dessa história, não. Olha lá, a tia Paty está mostrando lá o dinheirinho, os denários, né? A gente ainda vai cortar aí e entregar para vocês. Então, saiba administrar o dinheiro de vocês. E aí, Leila, me dá uma diquinha aí, eu tô com muito denário? Ah, Sarinha, você tá com bastante, viu? Você, a maioria que tá aqui hoje participou bem, mandou lição. Olha lá, a tia Paty tá rica. Ela é o tio Patinhas. Ela tem tanto dinheiro que vai distribuir para vocês. Vale muito alto. Ô, tia, não vai ficar muito alto, não, hein? Aqui na padaria do lado da minha casa, com R$1 a gente compra 10 balas. Oxe, R$1, 10 balas. Essas balas devem ser só açúcar. 10 centavos uma bala. Bala boa tá cara, Arthur. Então, gente, ó, vamos lá. Deve ser tudo bala de iogurte. É isso mesmo. Então, vamos lá. Eu sei que vocês estão empolgados aí para começar a gastar os denários de vocês. Então, na semana... Fala sobre a revista nova.
Na semana que vem, vocês vão poder gastar. A revista nova, o novo desafio, quem já teve álbum de figurinhas? Eu já. Eu Olha lá, a Claudinha também já tive vários. Eu já tive das aventuras de Poliana, já tive das formiguinhas, sabe? De Jesus. Das Esmilinguido, né? Então, essa revista, tá vendo que eu tirei uma foto aí, não tá boa, mas a gente vai ter, na revista de vocês, no meio dela, tem um álbum de figurinhas, e são os heróis da Bíblia. Então, conforme vocês forem fazendo os desafios, forem participando, vocês já vão chegar ganhando umas 2 ou 3 figurinhas de heróis da Bíblia. E aí, no decorrer da lição, vocês vão ganhando mais. São 13 figurinhas dos heróis da Bíblia, que vocês vão ter que colecionar, vão ter que conquistar. Então, e depois, o que a gente vai ter que fazer com as figurinhas? Quem for ganhando as figurinhas tem que ir colando na revista. A revista de vocês já vai vir com umas 2 para você, 1 ou 2 para começar. As demais vocês vão ter que conquistar. Oi? Eu tenho um monte. Ah, mas não é qualquer figurinha. Não vai. A Alice tem um monte, mas quantas figurinhas, né? Essas figurinhas, só quem vai ter sou eu e a tia Paty. Que a gente vai ganhar com a revista do professor. E aí, quantas figurinhas vocês vão ter? Um monte. A gente vai ter um monte. E aí a gente vai distribuindo para vocês. E todas essas figurinhas que vocês vão ter, o tanto de revista que vocês vão comprar. Então vocês vão pegar nossas figurinhas. Vocês vão pegar nossas figurinhas e vão deixar 2 para cada um? A revista vem lacrada. Já vem com uma figurinha ou 2 para você colar, para te incentivar. As demais vai estar comigo e com a tia Paty. E aí, conforme vocês for fazendo as atividades, desafio, participando da aula, vocês vão ganhando a figurinha para ir colando nesse álbum de vocês, que na verdade o álbum é a revista, né? E aí, no final, vocês vão ter uma surpresa. Não vou falar o que é. É uma lembrança para vocês, que eu e a tia Paty ainda, a gente vai decidir juntas qual vai ser a lembrança no final da revista, tá bom? Entendi. É mais um incentivo de estudo da revista, da Palavra de Deus, da participação da EBD, para vocês terem. Mas lembrando que o foco maior não é eu colecionar a maior figurinha, não é eu ser a primeira a terminar, o foco é eu servir a Jesus, eu ser mordomo, eu ser um servo de Cristo, para quando eu precisar falar da palavra de Deus, na escola, na família, com os amigos, eu estar preparada, lembrar das aulas, lembrar de tudo que a gente conversou aqui e falar de Jesus para outras pessoas. Porque como está na nossa lição 13, a vinda de Cristo está próxima. E se a gente quer que os nossos amigos, que os nossos parentes vá morar no céu, a gente precisa falar de Cristo. O versículo tema da lição 13, que eu acho que ninguém lembrou de ler, né? O versículo-chave é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ter toda a palavra guardada no coração, porque vai chegar um dia que não vai ter Bíblia, não vai ter revista, e esse dia vai ser triste para quem estiver aqui. Então, tem que guardar a palavra no coração. A gente já tem a palavra guardada, então a gente tem que transmitir, falar para o máximo de pessoa, porque a gente não sabe quando vai ser a vinda de Cristo, se essas pessoas vão estar preparadas que nem a gente, então a gente já auxilia e ajuda essas pessoas aqui na Terra, né? Sabe que eu vi um dia? Eu vi um vídeo de uma moça que ela ia para a igreja todo dia. Só que o pastor, ele sempre gostava de pregar. E quando ele terminava de pregar, ele gostava que a igreja ficasse lá para ele ir orando por cada família. Um dia, aí eu vi lá no Facebook
Aí essa moça, ela foi pregar a palavra de Deus para as pessoas. Só que quando ela não era cristã, ela ficava bebendo, ela ia pra balada e todo mundo ficava falando toda hora disso. E aí ela parou de falar da palavra de Deus. Só que aí o pastor que ela congregava na igreja, que ela não ia mais para aquela igreja, aí um dia ela foi lá. É igual aquelas capelas, sabe? Aí ela foi lá e aí ela se confessou com o pastor. Só que o pastor, ele também atirou pedras nela. E ele começou a falar que não era pra ela fazer isso, em vez dela ajudar ela. E aí ela não quis mais ser da igreja, ela saiu da igreja. E aí apareceu lá, na volta de quando Cristo voltou, ela ficou e o pastor também ficou. E a família do pastor foi todo mundo. E aí apareceu uma música assim: o pastor que não ajuda as pessoas para ir pro céu, ele também vai ficar. Sim, é isso mesmo, Sara. Pode orar, Sara. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por esse momento que nós estamos passando aqui em comunhão, Pai. Abençoe, Pai, o sábado, Pai, dos nossos amigos, Pai. Abençoe, Pai, a família de cada um que está aqui, Pai. Abençoe cada um que está aqui, Pai. E abençoe, Pai, essa palavra que cada um de nós temos, Pai. Abençoe aquelas pessoas que não conhecem ainda da sua palavra, Pai. Cuida delas, Pai, que elas possam ter sabedoria, Pai, para todos nós irmos para o céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.